Seja muito bem-vindo ao Facilite Sua Vida. Antes de iniciar seu audiolivro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos que são postados aqui no canal diariamente. Aqui no Facilite Sua Vida você encontra conteúdos de alto valor para te ajudar na sua evolução no autoconhecimento, por isso é muito importante que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Mais informações no box de informação. Tenha um ótimo e perfeito relaxamento. Gratidão. Como a liberação influenciou minha vida? Desde o início, meu relacionamento com Lester parecia estar com um bom amigo. Fiquei imediatamente tão atraído por ele e seus ensinamentos que rapidamente participei dos 3 cursos que ele ofereceu: o curso básico em novembro, o curso avançado em janeiro e o treinamento para instrutores em fevereiro. Eu estava com pressa de aprender tudo o que pude. Também comecei a trabalhar com Lester para compartilhar seus ensinamentos com o mundo. Trabalhar com Lester me deu a oportunidade de passar mais tempo com ele, observá-lo em ação e ver como ele lidava com os inevitáveis desafios da vida. Eu fiquei muito impressionado. Uma das maneiras pelas quais nos relacionamos foi sentar em cafeterias e conversar longamente. Ele sempre gostava de sentar e conversar sobre uma xícara de café, até pouco antes de sua morte. Ele frequentemente dizia: "Meu escritório é meu caso breve e o local mais próximo para tomar uma boa xícara de café." Nossas reuniões sempre foram um pouco cômicas, e às vezes, frustrantes para mim, porque eu sempre achei importante discutir a verdade, enquanto Lester invariavelmente direcionaria a conversa para um assunto o mais mundano possível. No entanto, toda vez que estávamos juntos, minha compreensão e experiência direta da verdade se aprofundavam, mesmo que nunca falássemos sobre isso. Ele era um exemplo vivo e não um pontificador. Isso me ajudou a descobrir a oportunidade de liberar e experimentar maior liberdade a cada momento, uma prática que permanece comigo até hoje. Eu estava tão noivo que comecei a organizar grupos de apoio a pessoas que usavam o método Sedona na sala de estar do meu apartamento no Upper West Side. Mas não demorou muito para que eu percebesse que precisava amadurecer e crescer pessoalmente antes que pudesse ser de grande utilidade para Lester e sua organização emergente. Decidi apoiá-lo como voluntário e participante ativo, e não como funcionário, continuando a explorar de maneiras diferentes como a liberação afetaria minha vida cotidiana. Logo depois disso, comecei meu próprio negócio vendendo joias. O sucesso desse empreendimento me proporcionou a oportunidade de trabalhar em meio período, enquanto explorava a vida e minha liberação em período integral. Continuei esse empreendimento e meu envolvimento mais casual com Lester até por volta de 1981. Enquanto trabalhava com o método em meus negócios e vida pessoal, fiquei cada vez mais convencido de que havia encontrado uma técnica que poderia ajudar alguém. No final dos anos 70, Lester se mudou para o Arizona. Exceto pelos ensinamentos dele, meu contato com Lester durante esse período foi ocasional, mas continuou a me influenciar profundamente. Então, em 1981, fui convidado a voar para Phoenix para participar novamente de um treinamento para instrutores. Este seminário iniciou uma nova fase do nosso relacionamento. Também reacendeu meu desejo de trabalhar em estreita colaboração com Lester no compartilhamento do método com o mundo. Comecei a liderar oficinas regularmente para os graduados do método Sedona na cidade de Nova York e voava para o Arizona várias vezes por ano para mais treinamento e para participar de retiros de uma semana ou mais, chamados intensivos. Liderar as oficinas e participar dos treinamentos intensivos acelerou muito meu uso pessoal do método. Percebi resultados profundos em mim e em amigos que também estavam participando. Nesse mesmo período, decidi participar mais ativamente, em período integral, do mundo dos negócios. Trabalhei brevemente para meu pai vendendo imóveis industriais na cidade de Nova York e nos arredores, mas não achei que o trabalho fosse adequado para mim. Então entrei para uma empresa em Manhattan que vendia cooperativas e condomínios. Eu rapidamente pude usar o método para apoiar minha capacidade de vendas e me tornei um dos principais vendedores. Por um tempo, gostei de fazer isso,
mas então surgiu uma oportunidade de me juntar ao meu irmão no estabelecimento de uma divisão de investimentos na empresa imobiliária de meu pai. Fiz a transição feliz para a venda de edifícios de escritórios, shopping centers e outros investimentos imobiliários. Pela primeira vez em nossas vidas, meu irmão e eu nos tornamos amigos. Consegui liberar a bagagem antiga que carregava sobre o nosso relacionamento anterior e nos tornamos uma excelente equipe comercial. Estávamos tendo um problema recorrente, no entanto, de iniciar muito mais negócios do que realmente estávamos fechando. Então, um dia do nada, Lester me ligou para ver como eu estava. Eu expliquei o que estava acontecendo. Ele disse uma frase que mudou totalmente nossa relação de fechamento e o resto da minha carreira profissional. Ele simplesmente disse: "Banco no banco, não na sua cabeça." Sem que eu dissesse nada a respeito, ele havia percebido uma tendência que eu e a maioria das pessoas da profissão de vendas temos, que é head banking. Eu estava tão ocupado imaginando quão ótimo seria quando eu fechasse cada negócio que eu estava negligenciando realmente fechá-los. Outra lição importante sobre o desapego foi aprendida quando recebi uma listagem de 9 shopping centers do que era carinhosamente conhecido no setor na época como o corretor da Xerox. Um corretor Xerox é alguém que obtém listagens por escrito de propriedades de outros corretores, depois copia e envia para outros corretores e diretores, sem nunca se preocupar em verificar os fatos ou entrar em contato com o proprietário ou agente de listagem real. Enviei uma cópia da listagem para um dos meus melhores clientes, e ele me devolveu uma oferta imediata, quase a preço total. É claro que fiquei empolgado, então peguei o telefone para ligar para o homem que achava ser o diretor, apenas para descobrir que a listagem tinha sido feita por um corretor da Xerox sem maneira de entrar em contato com o verdadeiro proprietário. Aturdida, percebi que não havia nada que eu pudesse fazer além de deixar ir. Então eu fiz. Eu limpei minha mente e liberei todos os meus sentimentos sobre a situação até chegar ao ponto em que estava tudo bem se eu já fiz o acordo. O próximo telefonema em nosso escritório era do diretor real dos shopping centers, respondendo a um anúncio que procurava propriedades que acabamos de exibir no Wall Street Journal. Quando ele nos ofereceu a listagem na mesma propriedade, eu quase caí. Esse é apenas um dos muitos eventos que me levaram a entender que uma afirmação que ouvirá várias vezes de Lester é absolutamente verdadeira, até o impossível se torna completamente possível quando você é totalmente libertado. Eu também pratiquei o método certo ao fechar negócios, às vezes quando as pessoas estavam renegociando contratos de vários milhões de dólares e tentando enganar a mim ou a outra inventando uma história totalmente nova do que tínhamos combinado, em vez de simplesmente assinar os papéis e troca de cheques. Foram ocasiões tensas, pois havia muito dinheiro em jogo. No entanto, como estava liberando, sabia quando ficar quieto, o que é muito difícil para um corretor. Eu também sabia quando defender o que estava correto. As recompensas financeiras estavam além das minhas expectativas. No início de 1987, economizei dinheiro suficiente para me mudar para o Arizona para me juntar a Lester e apoiá-lo no compartilhamento de sua maravilhosa técnica com o mundo. Para a grande consternação de meu irmão e pai, mudei-me para Phoenix e me tornei voluntário em tempo integral para sua organização sem fins lucrativos, o Instituto Sedona, fazendo o que era necessário para divulgar a notícia. Passei a maior parte dos anos restantes da vida de Lester trabalhando em estreita colaboração com ele em sua missão, quase inteiramente sem compensação monetária. A razão de eu não me importar em trabalhar de graça era que eu podia ver o quanto estava me saindo bem e o quanto estava mudando pessoalmente para melhor. Em 1989, Lester me pediu que fosse para Sedona para ajudá-lo a vender algumas das propriedades imobiliárias da organização para graduados, a fim de arrecadar dinheiro. Foi lá que conheci minha esposa Amy. Eu a vi em uma aula de karatê e imediatamente reconheci quem ela era para mim, então no dia seguinte eu a convidei para sair. Ela estava namorando outro homem na época, no entanto, e pediu meu cartão caso sua situação mudasse. Alguns meses depois, recebi uma ligação dela e saímos para um encontro. Isso foi uma quarta-feira. Naquele sábado, ela estava fazendo o curso de método de Sedona. Hoje, Amy e eu temos um relacionamento bonito e amoroso,
mas nem sempre foi assim. Foi difícil no começo. Honestamente, Amy estava interessada em outros homens no momento em que nos conhecemos, então eu tive que liberar bastante para ela finalmente me escolher. Depois que nos casamos, ainda tivemos nossos desentendimentos, o que, obviamente, ainda acontece, isso é natural. Mas porque nós dois usamos o método Sedona, quando algo acontece que causa um transtorno, deixamos para lá. Do meu ponto de vista, nosso relacionamento é muito incomum, pois continua cada vez melhor e mais amoroso. No início dos anos 90, meu relacionamento com Lester havia chegado a um lugar de confiança e respeito mútuos que ele decidiu me passar os direitos autorais de seus ensinamentos e me pediu para continuar seu trabalho. Eu mantive a organização que ele havia estabelecido para esse fim até 2 anos após sua morte. Então, em 1996, decidi que seria muito mais eficaz para eu e Amy abrir uma nova empresa, a Sedona Training Associates, para transmitir o método ao mundo de uma maneira ainda maior. Uma das coisas que mais me impressiona no processo de liberação é que resultou em uma sensação inabalável de paz, felicidade, alegria e calma que estão sempre comigo, não importa o que esteja acontecendo ao meu redor. Não que ainda não haja altos e baixos, mas, como Lester costumava dizer, esse é realmente o método de baixo para cima. Sei por experiência própria que o que costumava pensar era uma experiência de pico, ou algo realmente fantástico, agora é normal, e meus picos continuam cada vez mais altos. Não tenho ideia de quão longe está o alto, e estou ansioso para descobrir. A boa notícia é que o bem que experimentei usando o método não é único. Pessoas de todo o mundo conseguiram produzir o mesmo tipo de resultados fenomenais em suas vidas. Anos atrás, um estudo da eficácia do método Sedona foi realizado com uma companhia de seguros chamada Mutual of New York. Um grupo de subscritores de campo foi treinado no método, e seus resultados de vendas foram comparados com um grupo de controle o mais próximo possível durante 6 meses. Durante o período do estudo, o grupo que aprendeu o método superou o grupo controle em 33%. O estudo também foi dividido em 2 segmentos de 3 meses, e os resultados no segundo 3 meses foram melhores do que nos primeiros 3 meses. A eficácia do método aumentou com o tempo. Facilite sua vida.